Olá, prismáticos! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do PrismaCast, o podcast que celebra a diversidade e a inclusão de pessoas LGBTQIA+, de Santa Maria. Eu sou Edmar Oliveira, produtora editorial. E eu sou Vanessa Gonzaga, jornalista, e vamos te fazer companhia durante todo o programa de hoje. Lembrando ao nosso público que esse podcast é um projeto derivado da revista Prisma LGBT e conta com financiamento da Lei Paulo Gustavo e da Prefeitura Municipal de Santa Maria. E nesse segundo episódio, a gente conta então com a parceria da Efeito Mais, recrutamento, seleção e gestão de pessoas. Também nosso programa recebe o apoio da ONG Igualdade, ONG que realiza ações em prol da igualdade de gênero, étnico-racial e de respeito à diversidade LGBTQIA+, de Santa Maria. Além disso, a gente também tem como parceiro hoje os Sonhos do Imperador, onde sabor e a qualidade imperam. Empreendimento, então, do Evan Oliveira, que traz seu cardápio sonhos, pizzas, mini pizzas e muito mais. E para brilhantar ainda mais o nosso programa de hoje, a gente conta com a presença, então, da Marquita Quevedo, que ela é presidente da ONG Igualdade aqui de Santa Maria, carnavalesca, enfim, ela faz muita coisa aqui na cidade. E também participou da Maré Vermelha, a primeira torcida organizada de um time de futebol aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul. E ao lado desse ícone LGBTQIA+, de Santa Maria, está conosco o Eduardo Bortolotti. Eduardo fez uma grande pesquisa sobre a torcida Maré Vermelha em seu trabalho de conclusão de curso em 2021. E em breve toda essa pesquisa se tornará um livro, lançado pela Lei do Livro da Câmara de Vereadores de Santa Maria, o qual o Eduardo vai nos contar um pouquinho mais de detalhes durante o programa. E no episódio de hoje, então, a gente vai fazer uma viagem no tempo aí entre os anos 80 e 90, pois o tema é o legado da Maré Vermelha, que é a primeira torcida organizada de um time de futebol aqui do interior do Rio Grande do Sul. Eduardo e Marquita, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer ter vocês aqui e a gente agradece imensamente vocês terem, aceitado o convite de participar aqui conosco hoje. Olha, para mim é muito prazeroso estar com vocês, agradeço o convite, né? E falar um pouco da nossa paixão brasileira, que é o carnaval, e principalmente o nosso movimento LGBT dentro do Inter SM, né? Então, sempre é um prazer e um privilégio também estar com vocês aqui. Eu agradeço também o convite, né, da revista Prisma e do podcast de estar aqui, de divulgar um pouco mais dessa minha pesquisa e também divulgar a Maré Vermelha, né, que merece muito mais reconhecimento. Maravilha. Então, Eduardo e Marquita, vamos começar lá do início, né? Acho que o Eduardo ali que fez a pesquisa dele, né, pode contar e a Marquita complementar, né? Então, sobre a época que a torcida surgiu, quais eram os líderes, o contexto ali da época e tudo mais. Acho que seria legal vocês darem essa introduçãozinha para quem está em casa nos acompanhando, entender melhor o que foi, né, a Maré Vermelha e como que funcionou, tudo mais, no período de tempo que era um tempo muito diferente do que a gente tem hoje, né? Claro. Sim, então a Maré Vermelha ela surge em 79, né? Pelas minhas pesquisas, a primeira menção que eu localizei sobre a Maré foi em abril de 79, contra um jogo contra o Juventude, ali no estádio Presidente Vargas. Uhum. E a partir daí a Maré se tornou a primeira torcida do interior formada por gays, né? Então as principais lideranças dessa época eram o Marcelino Cabral, o Monovan Gomes e o Otávio, né? Isso. O Tavico Amaral. Sim. Então esses eram os pilares da torcida no seu início, né? Muitas pessoas dos relatos que eu consegui na minha pesquisa falaram que a torcida surgiu a partir de uma divergência num jogo no Rio Grandense, né, Marquinhos? É a história que a gente passaram para nós, né? Que eu digo, a Maré Vermelha ela teve vários componentes, né? E várias gerações. A gente pensa, entrava a geração mais nova, né? A gente estava ali. Mas o que sempre foi passado para nós, que a Maré surge através de um preconceito que a própria pessoa sofreu no Rio Grandense. O pessoal foi até esse espaço no futebol, o Tavico, Marcelino, toda aquela turma, e foram impedidos de participar, de entrar ao estádio, né? E aí eles saíram de lá, voltaram para os seus espaços e construíram a Maré Vermelha, sabe? E aí surgiu a ícone, a história nossa da Maré Vermelha. Surgiu através de um preconceito dentro do próprio Rio Grandense, nesse espaço local do esporte. E Marquita, quantos integrantes tinha na torcida e qual a relação dela com o carnaval? Eu digo, duas paixões nacionais, né? Carnaval e futebol.
A Maré Vermelha a gente chegou a ter mais ou menos uns 180 componentes e até mais às vezes, né? Porque acho que a gente era muito ligado à questão do carnaval, à questão da própria escola de samba, a Vila Brasil, que é a escola mais antiga de Santa Maria. E a Vila Brasil tem nessa história de ser uma escola do povo, a mais popular, a mais querida, e também ser a escola da periferia, né? Então a Maré Vermelha ela sai propriamente de dentro desse espaço do carnaval, porque era o único espaço de visibilidade que essa população tinha, e a vida social era o carnaval naquela época. Então, tanto que o Marcelino, o próprio Tavico, né? Eles eram carnavalescos, eram figurinistas desses espaços cultural, né? E dali tinha essa questão do acolhimento, da vivência, e daí era a base, era a ala Maravilha, ou a ala gay da Vila Brasil, que era a base da Maré Vermelha. Então ela saía da Vila Brasil, o pessoal saía na escola de samba no fevereiro, carnaval, né? E depois, ao longo dos anos, a gente acabava se encontrando nesse espaço da Maré Vermelha. Então tem muito essa ligação com a Vila Brasil, com o carnaval somente Santa Maria. E depois, através dos anos, começa a surgir em outras escolas essa participação da população LGBT, né? Perfeito. E acho que tu podia comentar conosco como que era, né, a questão da convivência com os jogadores, os diretores do clube na época e tudo mais. Eu falo, né, enquanto eu cheguei na Maré, né, essa convivência era muito boa, sabe? A gente tinha uma relação muito de parceria com o próprio clube, com os diretores, tanto que se tornou a torcida oficial do clube. Nós somos a primeira torcida oficial do clube de Santa Maria. Legal. E aí nós tínhamos toda essa relação, desde que a gente participou da construção do próprio ginásio que tem ali, desde a gente cozinhava dentro do estádio, a gente teve uma vida muito ativa dentro desse espaço, tanto com a diretoria, tinha janta, lá estava a Maré Vermelha, faltava qualquer coisa dentro do espaço, a Maré Vermelha sempre era parceira de buscar parceiros, de fazer atividade dentro do clube. Tinha a campanha do agasalho. Tinha a campanha do né? agasalho, a gente estava lá também, então vários momentos nós tivemos uma relação muito boa, tanto com a direção, com os próprios jogadores. Quando a gente ia aos jogos, né, que às vezes a gente não conseguia concluir um ônibus, fechar um ônibus, a gente ia no ônibus dos jogadores, então tinha toda essa parceria. Ah, que legal essa convivência que vocês tinham. Com a equipe, assim, com os diretores também. Coisa boa. Eu acho que é legal a gente comentar também, Marquita, sobre a origem do nome da Maré, né? Ah, perfeito. seria legal. Foi a partir disso que eu comecei a minha pesquisa também, né? Foi o marco que eu consegui localizar. Que ela surge a partir daquela tragédia do Hermenegildo, né? Uma tragédia que aconteceu na praia do Hermenegildo, que fica ali perto de Rio Grande, né? Que alguns componentes químicos de um navio que estava naufragado começaram a se soltar daquele navio pro mar. E aí contaminou animais, contaminou toda a flora e a fauna que tinha ali. E aí isso foi em 78. E aí esse nome, o motivo que o governo brasileiro, que era uma ditadura militar na época, deu para esse fenômeno, era que estava acontecendo o fenômeno da maré vermelha, que é um fenômeno natural que as algas largam uma pigmentação vermelha na água e que não seria prejudicial. Mas, na verdade, ele era prejudicial. Por que o governo acobertou isso? Porque ele tinha parcerias comerciais com esse barco naufragado, então ele tinha que manter aquele barco, aquele crime ambiental acobertado lá. Então eles acharam um novo motivo para essa tragédia, que eles não poderiam assumir a culpa, né? E como esse nome estava em voga, aí a maré, como eu disse já, a primeira menção é 79, eles uniram o útil ao agradável, né? A questão do vermelho, que daí tem tudo a ver com a questão do Inter de Santa Maria, a questão da Vila Brasil, né? Que é vermelho e branco. Né? E aí saiu essa Um assunto que coisa. estava em voga na época. Sim. E essa questão de ser uma maré de gente, como a Marquita falou, que eram muitas pessoas no estádio, né? Então uniu o útil ao agradável, né? Maré vermelha. Que legal. Então, Marquita, queria que tu falasse pra nós um pouquinho de como que era, né, essa convivência de vocês, estar ali, né, dentro de um estádio de futebol, a gente sabendo que muitas vezes acaba sendo um ambiente, digamos, tóxico e bem LGBTfóbico, né, para pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, eu gostaria que tu falasse como que era a convivência de vocês, como que era para vocês estar dentro desse local, né? Eu acho que a gente foi muito corajosa estar naquele local, um espaço que era como acabamos de falar, né? Era uma época da ditadura, ainda estava numa ditadura, numa questão de uma cidade que ela tem um contexto de ser militar, conservadora, e nós estamos ali brigando contra isso, se mostrando, né? Até porque tem várias histórias aí que nós, LGBT, não gostamos de futebol. Eu gosto, e outras pessoas também gostam do futebol, e falamos sobre futebol até hoje, né? Então imagina esse espaço lá em 80 e poucos, né? Finalzinho da década de 80.
Então a gente, sim, tinha olhares, a gente tinha muito olhares, tinha palavrões, tinha xingões, mas a gente estava ali. E não só aqui no estádio local, quando a gente saía para outros estádios, que a gente ia nos outros estádios, a gente sofreu agressão, verbalmente, até mesmo outras coisas também, física, né? Mas nós não desistimos, estava ali, existia e como existe até hoje, né? Hoje está muito mais presente, mais visível, né? Mas naquela época era tão naturalizado que nós mesmos, enquanto LGBT, a gente não sabíamos que aquilo era um preconceito. Então nós estávamos ali à frente disso, lutando contra aquilo ali, resistindo, e eu digo, aquilo foi um ato de resistência, um ato de luta, sabe? Certeza. Então eu acho que é muito por aí. Até porque eram os únicos locais também que existiam na época, né, Marquito, de sociabilidade, né? E falando enquanto, eu ainda digo enquanto Santa Maria, ou fora daqui, mas Santa Maria tem essa característica na cidade. E era a vida social que nós tínhamos na época, como eu acabei de dizer. Imagina em outro espaço, em outras cidades, como nós vemos a Pelotas, a gente era acredita. E Pelotas não tinha, tem toda uma tradição, uma fama de falar que é uma cidade LGBT, mas elas não construíram essa torcida, né? Não tiveram esse espaço. E Santa Maria, a gente foi à luta, através do Marcelino, dessas pessoas que chegaram antes de nós, né? Romper essa barreira, levar nós para dentro daquele estádio, né? Dizer que a gente existia, dar uma visibilidade para essa torcida, tanto que hoje a gente está falando dela aqui, né? Há quantos anos a torcida acabou, né? E a gente também saber que a Maré Vermelha ela existiu 23 anos, olha que luta que é a existência dessa pessoal, né? Da nossa turma, né? E eu digo, se hoje a gente tem uma certa dificuldade com todo um parado legal que tem, de leis que nos protege, imagina antes. Né? E a gente ultrapassou também isso, a gente acabou indo fazendo outras atividades além do estádio. Nós participávamos de campanha do agasalho, fazíamos atividade propriamente no Corinthians mesmo, a gente saía, fomos torcer no futebol de salão, a gente foi a torcida. A gente já ia perguntar. Poderíamos contar do dia em que suspenderam uma partida de futsal no ginásio do Corinthians por causa de uma nuvem de farinha que vocês fizeram. Imagina, olha só, isso lá dos meados, lá a gente conseguiu fazer isso, né? Que era o Corinthians aqui, pra quem não sabe, é um espaço que a gente tinha, o Farrizão era o Corinthians na época, né? E aí nós tínhamos veículos Possobon, que contratavam nós, aí nós éramos contratadas pra torcer. E aí nós passávamos toda semana naquela agito, nós reuníamos na casa do Manovan ali, da avó, a gente ia lá, papel picado, e a nossa torcida era isso, imagina, nós éramos 80 pessoas dentro de um arquibancada. E nós combinamos, tinha tipo Marcelino, o próprio Otávio, vamos levar tal coisa. E nós levamos tanta farinha, assim, tu imagina assim, ó, tu olhava dentro de um ginásio, era uma nuvem branca, tu não enxergava as pessoas, e nós todas brancas, assim, além de nós estarmos brancas, as pessoas que estavam, elas estavam assim, ó, apavoradas. A rádio local, a imprensa local, ficou assim, ó, pasmacada do que a gente fez. Eram 80 pessoas com papel picado e nós levamos assim, sacos e sacos de farinha de trigo, gente. E foi assim uma coisa que parou meia hora, tiveram que proibiram a nossa participação com farinha, com papel picado, sabe? A gente criou esse tumulto dentro de uma torcida e aquilo ali foi pra toda. Na época, assim, foi coisa que eu vou dizer, na época foi assim, uma coisa super louca, né, sabe? Sim. E a imprensa local e até fora daqui, na Rádio Gaúcha, outro lugar, falavam que a gente tinha transformado o Corinthians numa nuvem branca, assim, sabe? Mas foi muito. E fora disso, a gente tinha outras também. Como, tipo, nós fazíamos, sabe, eliminar dos jogos do Inter. Nós jogávamos entre nós, até mesmo uma torcida contra a outra. A gente fez campanha, fizemos alguns jogos dentro do Corinthians e geralmente nós ganhávamos ainda dos meninos, né? Tinha isso. Quando era nós contra nós, aí já dava bem complicado, né? Mas nós ganhávamos, porque nós tínhamos Marcelino e pessoas que jogam, até o próprio Matias, outras pessoas jogavam muito bem. Só não dava errado quando eu era goleira. Aí, pensa, a gente geralmente perdia, a gente botava um pouquinho, não, vai pra liga. E assim era bem esse nosso... Sim. Era bem Inclusive, legal. Esse jogo que a gente tá comentando agora, ele foi noticiado na Razão, né? O jornalista Claudemir Pereira, ele fez toda uma coluna falando sobre esse fato aí, e que até é engraçado de ler, sabe? Ele comentando sobre esse fato. E sobre os jogos que tu comentou, Marquita, que vocês jogavam. Inclusive, durante a minha pesquisa, eu localizei uma fotografia do primeiro jogo que a Maré fez lá no Corinthians. Que legal. Eles jogaram contra uma outra torcida organizada, que era a Fiá, que tinha na época. E eles ganharam de 1-0. E nós ganhamos ainda. E era o primeiro futebol de um time gay que a gente tem em notícias, sabe? De um futebol que eram pessoas LGBT jogando com as pessoas da outra torcida. Então a gente tem também essa questão conosco. De ser o primeiro time, de ser o primeiro jogo de futebol, assim, de uma torcida, de um time gay, assim, sabe? É de verdade um legado, né? Bem como diz o título do nosso episódio de hoje, né? Tem isso.
E durante o nosso programa a gente tem, né, abre ali uns dias antes da gente estar aqui gravando, a gente abre nas nossas redes sociais uma caixinha de perguntas para os nossos seguidores, né? Inclusive nos sigam lá no PrismaCast SM no Instagram, quem estiver nos assistindo, para ficar por dentro de todas as novidades, né? Já fica o convite. E então a primeira pergunta do programa de hoje, ela é direcionada pro Eduardo, né? Ela vem do Gustavo Siqueira, que ele pergunta: Edu, o que te inspirou a resgatar a memória da saudosa Maré Vermelha? O Gustavo vou até citar um pouco o Gustavo, né? Que Claro. ele é um dos colecionadores de camisas do Inter Santa Maria. E depois a gente, inclusive, vai comentar sobre a tua coleção de camisas Eu já ia também. perguntar quem é que Isso. tem mais, se é tu ou é ele. É ele? Ele tá lá em cima, eu tô lá embaixo. Inclusive, ele tem uma das camisetas da Maré Vermelha na coleção dele. Ah, que legal. Ele tá com ele. Mas o que me inspirou a fazer essa pesquisa, né? Foi justamente localizar um tema pro meu TCC, né? Eu tava nessa procura. E então isso surgiu a partir de uma conversa após um jogo de futebol lá no curso de História, que nós jogávamos partidas lá no curso, né? Era uma turma bem unida. E inclusive um dos nossos professores jogavam juntos também. Então, após esses jogos, a gente tinha uma socialzinha, né? Íamos para um bar, beber um pouquinho e também conversávamos. E em uma dessas conversas estava o meu professor, estava eu, estava outras pessoas com mais idade, assim, que frequentavam o estágio nos anos 80 e começaram a falar sobre isso, sabe? Sobre as torcidas da época antiga, sobre os jogos do Inter Santa Maria na época. E falaram sobre a Maré Vermelha. E aí eles comentaram, não tem nenhum trabalho acadêmico ainda sobre isso, não tem nenhuma pesquisa aprofundada. E daria um baita tema, né, pra se escrever. Sim. E a partir disso, isso, sei lá, foi em 2015 ali. Desde então eu estou indo atrás de informações, né. Até antes do programa, eu e a Marquita, a gente tava falando, a primeira vez que a gente conversou, acho que foi ali com 16, 17, né. Então, desde essa época eu tenho tentado localizar coisas sobre a Maré, né, ir atrás. E por que eu escrevi sobre isso é justamente para se localizar esse reconhecimento, né, da torcida, né, das pessoas que fizeram parte do legado que ela tem hoje em dia, né, porque essa é uma das funções da história, né, Sim. localizar as coisas do passado que estão escondidas, né, que tem um legado e dar voz a essas pessoas. E é uma história bonita, legal, né? Porque é uma das primeiras do interior, porque já existia, acho que a Coliguei, né? Isso. E era só isso, mas que se tem datado, né? Era só isso e ficou, vamos dizer assim, essa força que teve a Maré, mesmo com a adversidade, mesmo com ditadura, tá lá, tá no estádio, apoiando a torcida, sabe? É muito legal. Eu acho que é legal dar luz aonde, vamos dizer assim, a escuridão, que é muito bom isso, né? E é um papel realmente do historiador e a gente aqui também ajudando a nossa audiência, o pessoal aqui a conhecer também essa história maravilhosa que é a da Maré Vermelha. E Marquita, você lembra quando que surgiu o seu interesse por futebol? Olha, foi nessa questão na minha adolescência mesmo, né? Até porque antes eu já não tinha essa relação com o futebol até. E quando eu acabo conhecendo pessoas, vizinho, o próprio Luiz, que eu digo, a gente é do bairro do Rosário ali, até o próprio Luiz, que eu tava comentando com o Eduardo, a gente começou uma vida muito cedo. Eu com 13 anos, a gente já tava na Maré, 9, e aí tu vai, uma ia levando a outra, porque era o que a gente tinha. Então eu acabei indo para a Maré Vermelha e querendo saber mais de futebol, por causa desse espaço, desse momento, assim, como hoje eu sinto, vou lá, eu sou Inter, eu sou colorado, tanto aqui de Porto Alegre, falo sobre futebol, discuto, e pessoal, já tá, mas tá batendo boca com o futebol. E eu acho que é isso, eu descobri esse interesse através da Maré Vermelha mesmo, assim, através da torcida, que me fez eu olhar para o futebol. Porque tem essas coisas que eu digo, alguém não pode jogar bola. Eu, quando era criança, não jogava mesmo, né? Sim. Mas depois tu vai vendo que isso é possível e é para nós também, né? Futebol, esse espaço. Então é isso. Então, Eduardo, a gente tinha comentado ali um pouquinho antes sobre a questão das camisetas, né, da tua coleção e da coleção do Gustavo, né? E daí eu queria saber, queria que tu contasse, né, pra nós como que surgiu essa tua paixão pelo Inter de Santa Maria e, né, ali concomitante a isso também, né, a coleção de camisas, que inclusive a gente tem uma aqui hoje pra ilustrar, né, pro nosso público. Sim. A minha relação com o Inter Santa Maria, eu ia quando eu era mais jovem com o meu pai, né? Nos jogos, quando eu era pequeno, ele me levava. Mas eu não entendia nada, então eu era criança. Sim.
Mas eu tenho memórias, assim, de ir ao estádio com ele, de estar lá dentro da Baixada Melancólica. Só que daí, desde então, eu parei de ir no estádio, né? Fiquei um tempo sem ir. A partir do momento que eu comecei a pesquisar a Maré Vermelha, eu pensei, é o meu objeto de pesquisa também, o Inter Santa Maria, né? Então eu tenho que conhecer lá dentro, eu tenho que estar lá dentro. Então a pesquisa, ao mesmo tempo, eu pesquisei e ao mesmo tempo eu reativou essa paixão pelo Inter Santa Maria, né? Eu passei a frequentar o estádio. Eu comecei a voltar a frequentar o estádio ali em 2017. Desde então eu tô indo regularmente, né? E essa questão do colecionismo, eu sempre gostei de colecionar coisas, assim, né? De registrar. É uma coisa de historiador também, né? Então fica meio no mesmo patamar, assim. E, então eu sempre gostei de colecionar. Então, a partir do momento que eu entrei lá, eu queria ter uma camiseta. Aí, mas eu quero ter 2, eu quero ter 3. E aí foi indo. Né? E eu fui colecionando, sabe? Agora, no momento, eu tô um pouco parado, assim, na questão de coleção, sabe? Sim. Eu tenho em torno de umas 80 camisetas. E essa que tá aqui foi uma que eu ganhei um concurso, né? Que eles lançaram um concurso pra alguém desenhar a camiseta e eu ganhei. Que lindo. E aí eles utilizaram numa temporada. Muito legal. E continuando, né? A questão da pergunta da nossa audiência ali, das redes sociais. O Alexandre Martins agora fez uma pergunta que daí é focada pra Marquita, no caso, né? Que seria, até que ano a Maré ficou ativa e por que acabou? Olha, nós ficamos até o comecinho dos anos 90, eu acho que 92, 93, por aí, né? E há muitas lendas por que a Maré se terminou, né? Há uma discussão que foi por causa de uma briga do Marcelino com a direção do Inter, que acabou também. Então tem todas essas histórias que na moral a gente não lembra, sabe? Simplesmente a gente parou, teve realmente esse episódio, mas aí em alguns momentos conta que foi antes dessa data. E aí a gente acabou... São várias hipóteses, mas a gente não tem nenhum... A gente não tem um dado oficial. Porquê, assim, oficial, né? Tanto que até nós comentamos, assim, nós que ficamos até o final, né? A gente comenta, mas por que a Maré terminou? Sim. E sabe, simplesmente a gente acabou... Teve essa questão com o Marcelino, a gente teve uma briga lá, com esse diretor, o Marcelino provavelmente teve, né? E a gente acabou não indo e acabamos não voltando mais ao estádio. E depois a gente acabou não participando mesmo. Acho que não tem a gente não consegue lembrar, sabe? Nós já tentamos sentar e conversar sobre essa questão, por que a Maré terminou naquela época, sabe? E aí eu acho que dali foi, que depois cada um foi pro seu caminho, os seus interesses também pessoais, né? E a gente vai mudando também, né? Eu acredito que ela foi se enfraquecendo com o tempo, né, Marquita? E esse fato aí que tu citou, da briga, ele aconteceu em 91. Agora, na pesquisa final, eu localizei a menção a essa briga, né? É que o time tava numa fase bem ruim, aí todas as torcidas da época ali começaram a fazer protestos durante os jogos. A Maré, que era mais forte, fez o protesto mais forte, né? Mas tinha outras torcidas que também fizeram, aí viraram as faixas, colocaram fogo nas faixas, aquela coisa da torcida organizada quando protesta, né? E aí a gente nota o preconceito, né? Porque a única agressão que teve foi direcionada ao Marcelino. Um dirigente agrediu o Marcelino. E a partir disso eu acho que daí a torcida foi enfraquecendo, né, enfraquecendo, e o número também das nossas pessoas também acabou. Nós estávamos entre 20, entre 30, sabe? E eu acho que muito se dá isso mesmo, esse fato também. Sim. E houve tentativas de ativar novamente a torcida? Ainda existe essa possibilidade dela voltar? Olha, a gente até teve umas conversas com o pessoal mais novo da questão de voltar para o Inter, né? Voltar com a torcida. Até a gente entrou em contato com a direção uma vez. E aí postamos nas nossas redes sociais e a gente recebeu uma agressão das redes sociais de uma torcida que está dentro do estádio, lá estava, né? Foram lá e botaram um monte de comentário. E aí o nosso pessoal também ficou com medo dessa violência, que hoje ela é muito mais do que antigamente. Exato. Nós estávamos comentando ali que se tu falar com as pessoas que acompanharam o nosso trabalho, todos eles dizem as gurias da Maré. Nós tínhamos essa questão do pronome, ninguém falava outras coisas pra nós. Somos as gurias da Maré, a Maré, as gurias da Maré. Então a gente anda em alguns locais que o pessoal diz, as gurias da Maré, sabe? As gurias da Maré. E aí a gente sofreu esse ataque muito violento nessa rede social. Sim. E aí a gente retornou, conversamos e achamos que não era possível. Tanto que a gente tem a ideia agora, até provavelmente a gente está conversando com nuances, assim, de a gente fazer um debate, uma roda, quando for lançado o livro, a gente fazer um debate, trazer alguém da Coliguei para a gente sentar e fazer um debate sobre o futebol, sobre essa vivência que nós tivemos naquela época, né? E eu vejo que a Maré também deixou um legado, que hoje a gente tem um presidente da Bahia lá,
que é um homem gay assumido. Sim. E a gente vê várias tentativas de ter torcida, próprio lá, o time de Bahia tem uma torcida LGBT. Sim. Então acho que isso é um trabalho, mas aqui nós pensamos retornar, não retornamos foi por causa dessa agressão que a gente sofreu lá na rede social, uma torcida que estava dentro do estádio, que estava lá, e a gente resolveu, vamos correr risco, sabe, se colocar nesse espaço de violência hoje, né? Aí a gente acabou não, mas a gente tem ideia ainda, a gente tem várias ideias de conversa com pessoas que participaram da Maré e outras pessoas novas, pra gente fazer nem que for um jogo, sabe, um comemorativo também, para lembrar essa história desse legado que a Maré deixou, sabe? Sim. Tanto que eu digo que a gente tá na América do Sul, a gente é uma das terceiras maior torcida LGBT, a gente sempre é citado em qualquer pesquisa. Isso é um legado de luta, de resistência, né? Dentro, eu digo, e a gente hoje fala ainda sobre essa violência, LGBTfobia, transfobia dentro do espaço do futebol, tem o machismo contra as mulheres, você imagina? E a gente foi percussor e a gente era uma torcida para todos e todas, né? A gente tinha muita população das mulheres trans, travestis, mas nós tínhamos as mulheres lésbicas que sempre estavam conosco. Nessa questão das mulheres lésbicas também, Santa Maria foi uma cidade que tinha 68 times de futebol feminino naquela época. E a grande maioria delas eram mulheres lésbicas. O próprio Inter, já naquela época, tinha um time profissional de mulheres. Hoje não tem. E eu digo, isso tudo foi um marco e a gente tem que retomar com essa história, lembrar essas questões, né? Que são vitórias, são espaços que a gente estava galgando para onde a gente está aqui falando sobre essa história. Sim. Então, voltando ali, continuando as nossas perguntas das redes sociais, a Aline Venturini perguntou ali via Instagram: como vocês veem a importância da torcida para a sociedade santamariense da época? Que eu acho que a gente já cai no que vocês falavam, né? Na questão da época, do quão corajoso foi, né? Eu sempre digo que foi um ato revolucionário, né? Eu falo em tanto questões de movimento, né? Que tu imagina, ali eu acho que começa a se pensar no movimento LGBT de Santa Maria, no movimento numa cidade do interior, na questão mesmo que seja através do futebol, mas também era ocupar o espaço, falar sobre os nossos corpos, falar sobre a nossa vivência, né? Num espaço que não era tão comum, e até porque a vida da população LGBT, elas eram noturnas. Como muito, ainda continuamos muito pessoas tendo vida noturna, somente a população de travesti, mulheres, trans, ainda é para essas pessoas, a vida é muito noturna. E naquele espaço, imagina, nós estávamos 10 horas da manhã dentro de um estádio se maquiando, nós estávamos dentro de um estádio vestida de prenda, lá em 85, lá em 89, 90, 91, tu imagina quanto tempo isso atrás, a gente não via falar em parada gay, a gente não via falar em pessoas LGBT, além do que espaços escuros, né? E eu acho que isso deixa esse legado para dizer que a gente pode e devemos estar sempre nesse espaço, ocupando todos eles. E aquilo ali era um movimento inocente, que tanto que eu estou aqui, eu dou a toda a minha construção enquanto pessoa, enquanto corpos LGBT, à torcida. Eu acho que se eu não tivesse participado daquele momento, daquela história, eu não seria Marquita, eu sempre digo isso. E meus amigos também têm isso, que a gente estava ali revolucionando, se mostrando, dando a cara a tapa, como a gente fala, sabe? Nós estamos aqui, nós existimos e vamos falar sobre futebol, vamos jogar futebol, vamos fazer carnaval. Isso é uma resistência, uma luta. Porque, como eu digo, é uma ditadura militar, onde as pessoas eram presas. Eu fui presa por uma questão que eu estava na rua e eu era pederasta. E olha o que a gente fala hoje. Né? A gente era agredido, botava a gente num camburão e largava nós lá no Santo Antão, isso há 30 anos atrás. Coisas que não tinha asfalto, não tinha luz. E aí, nós estávamos dentro de um campo, ali dentro do estádio de futebol, falando com a imprensa local. Olha a visibilidade que a gente conseguiu trazer para aquele momento, para aquele espaço. Sim. Inocentemente, falando das nossas pautas da época, né? E eu acho que isso é o legado que a Maré deixou, sabe? Nós estamos aqui, tem um pesquisador, um historiador falando sobre essa história do legado e saber que a gente tem uma juventude que está ouvindo, que até não conhece essa história. Mas isso a gente tem que contar. Se a gente está aqui, muitas de nós apanhamos, muitas de nós foram presas e morreram pra gente estar aqui, né? Ainda tem essa violência dentro do estádio que a gente tem que combater todo dia. Então, assim, dar voz, essa torcida, eu acho que ela deu voz a nós, sabe? Encorajou muita gente pra nós ir para o carnaval. Eu sou carnavalesco, figurinista, faço N coisas. Meus amigos também, as pessoas que eram da época, a gente tinha participado, como a única vida social nossa era o carnaval, só no fevereiro. Sabe que é isso? Só uma data. Uma vez no ano, tu ia pra avenida, se fantasiava, se montava, e aí depois aquilo tu tinha Maré.
Maré, que era teu espaço de convivência, teu espaço de resistência, né? Sim. De ser tu. E aí tu tava ali lutando, se vestindo, como eu comento sempre, né? A gente se vestiu de prenda, a gente foi pro Rio de Janeiro, foi a única torcida do Inter ir lá apoiar o jogo, sabe? Então, eu acho que isso é o que ela deixou pra nós. Nós sempre falávamos, nós estávamos comentando, falar que essas possibilidades existem, que a gente tem que estar assim nesses espaços, que não é determinados locais que a população LGBT tem que estar, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o legado da Maré é essa história que ela deixou pra Santa Maria e pro mundo, sabe? Pro Brasil, sabe? Eu vejo, eu converso com pessoas de todo o estado, todo o Brasil, às vezes, falando sobre o legado da Maré Vermelha. Que diz, quanta coragem, gurias, vocês tiveram. E foi coragem mesmo, tu imagina? A gente era agredida verbalmente, fisicamente, às vezes. E nós estamos ali, dizendo, nós estamos aqui, estamos felizes. Tinha os cânticos que a gente cantava, sabe? Então tinha reunião que dizia assim, vamos sábado, a gente vai de odalisca. Tu imagina, 3 horas da tarde, no domingo, nós dentro de um estádio, vestido de odalisca. Dançando, olha o que era isso, né? E aí eu digo, gente, tinha gente, nossa, que se vestia de pelinha, de maiô, de coisa, sabe? Isso naquela década, coisa que hoje tu não vê. Sim. Sabe? Sim. Tu vê aquela coisa, a camiseta. Nós revolucionamos isso, de estar montada, de sermos nós, sabe? Dentro daquela ali, estamos aqui e falando sobre a nossa vivência, falando de futebol, e era isso, sabe? Eu acho que o legado da Maré é essa questão que, pra mim, me emociona falar enquanto Maré. Eu digo que eu tenho orgulho de dizer que eu fui da Maré. Porque acho que tudo isso que a gente vem construindo, vem avançando, galgando politicamente, Sim. sabe? Direito, como direito. A gente não tinha esse direito. E hoje a gente batalhou e estamos aqui falando sentado e temos essa liberdade de sermos, mesmo que algumas pessoas falem que não, mas nós temos direito sim. Eu acho que esse é o legado da Maré. Uma coisa que eu fico um pouco chateado até com a atualidade é que a Maré tem esse legado que a Marquita falou, tem toda essa importância, mas ao mesmo tempo ela é invisibilizada. Sim. Os veículos de comunicação não usam essa história a seu favor, eles não utilizam essa questão de que na cidade de Santa Maria, na cidade interior, a gente teve uma torcida que durou 13 anos aqui. Eles enaltecem, aqui no Rio Grande do Sul enaltecem muito mais a Coliguei, que tem essa importância, mas durou muito menos tempo. É só porque ela é da capital e é de um time grande que é o Grêmio. Aí eles enaltecem muito mais, mas essa questão da Maré, ela não... Eu fico chateado, sabe? Porque as pessoas daqui, ou quando lembram da Maré, ou ridicularizam, ou não sabem que existe, sabe? Sim. Se tu não é do meio. Se é uma pessoa que gosta só de futebol, eles não conhecem, eles não enaltecem isso, sabe? Toda essa luta que a Marquita falou. Sim. Então eu fico um pouco chateado, e até essa pesquisa vem justamente para isso, sabe? Para se tentar dar uma luz a essas pessoas que fizeram parte, Claro. para dar voz a essas pessoas, para que a Maré Vermelha esteja nas notícias, nas redes sociais, quando se falarem sobre LGBTs dentro de um estádio de futebol, que se lembre da Maré, sabe? Porque não se lembra, ou quando, citando outro caso também, citam geralmente a Coliguei ou a Flaguei, que durou um jogo. Teve lá no Flamengo. Um jogo no Flamengo. Sim, e aí nós temos todo esse legado. Mas eu acho que não é só enquanto Maré, eu acho que eles querem apagar várias histórias LGBT. Porque assim, Sim. eu sempre digo, a gente tem que trabalhar e construir referência. E enquanto a gente não possar criar referência, a gente acaba não tendo. E eu acho que esse legado, enquanto pessoas LGBT, enquanto torcida, é muito isso, sabe? Eles apagam nossas histórias. Porque a gente também não conta nossas histórias. A gente não fala sobre as nossas pessoas. A gente não fala das pessoas X, quem foi Marcelino, quem é a professora LGBT, porque a gente não conta. Que para uma parte da sociedade, ou para a grande maioria, é interessante apagar essa história. Então, eu acho que é isso também, sabe? Então, essa questão, temos lá a capital, beleza, mas também em algum momento essa história também da Coliguei, também ela é apagada, por ser LGBT. Sim. Também. E aí, por falta, eu digo sempre, a culpa é nossa. Que a gente não comenta, a gente não cita nossas referências, a gente tem que citar referências. Eu digo, hoje eu falo enquanto eu digo, a gente tem atores, atrizes na novela, a gente tem uma deputada. Isso é a nossa referência, e a gente tem que falar cada vez mais sobre a nossa população preta, nossa população periférica, nossa população LGBT, dizer, nós existimos, nós temos a referência. Olha que maravilha ter uma Erika Hilton querendo. Nós apontamos ela como uma presidenta e nós temos que falar sobre isso. E que nem as histórias locais, nossa. Sabe, tem uma revista aqui falando a nossa história, a gente tem que falar sobre isso, divulgar, e a gente não faz isso. A gente conta a história do outro, nunca as nossas. Então, eu acho que isso também é um apagar, mas isso é uma coisa construtiva e a gente tem que construir isso. Isso, eu digo, a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, por isso que eu acho que a história da Maré também passa por esse viés, assim, dessa construção de apagamento, porque não é interessante. Para muitas pessoas, para a imprensa local também. Se tu vê a imprensa local, são homens. Qual é a mulher que está ali hoje? Nesse espaço, que fala sobre futebol? Qual é a pessoa LGBT que está ali? Que fale sobre isso?
né? Então eu acho que É pouca isso. gente, É pouca pouca gente. gente, né? Então eu acho que a gente tem esse trabalho, esse espaço de falar da nossa história, falar de nós, das nossas vivências, das nossas referências, que pode ser local, que é interessante. A gente tem muita pessoa de Santa Maria LGBT que tem histórias lindas e a gente não fala, a gente conta a história lá da pessoa da outra cidade. Sabe? Eu acho que Enaltecendo outros lugares, né? É que E o que diminuindo a temos gente. aqui é invisibilizado, né? sim, eu acho que é interessante esse momento da história do livro do Eduardo por isso. É falar da história local, falar de nós, da nossa Ultimamente vivência. a gente tá com uns exemplos bem ruins do futebol, né? Na última semana, né? O caso de assédio e tudo mais, né? O caso do Robinho e do Daniel Alves. Então acho que é legal a gente dar um exemplo legal que foi a Maré dentro do futebol, porque o futebol tem um potencial enorme, né, Marquita? Sim, traz muito. de educação. Sim, e exemplos positivos que estavam dentro do estádio ali, com todo mundo bem e em prol de um time só. Porque no final, o torcedor é o quê? Torce para um time, fim. Se tu tá do meu lado e tá torcendo pro meu time, tu tá do meu lado. Estamos tudo de um lado só. E é convivência, É é vivência, é convivência. respeito, né? Exato. É respeito, é tu respeitar o outro E tu ali, vai né? Naquele ficar espaço se de ligando que a vivência. pessoa, que a pessoa é gay, é que a pessoa é trans, é que a pessoa é negra, é isso, não importa. Vocês estão ali em prol de uma coisa só, de um time. Fim. Acho que falta isso dentro dos estádios, sabe? Essa sensibilidade. A gente olhar e dizer, meu Deus, é só homem que entra lá dentro. Não é bem assim. Entra mulher, entra criança, entra idoso, entra LGBTQIA+, entra quem quiser. Tá ali pra assistir, tá ali pra ver um jogo, pra ver um show. Tudo é assim. Não tem por que ficar fazendo essa separação, essa distinção desnecessária dentro de um estádio, não é? E ainda, né, linkando a questão do público LGBTQIA+, e sociedade, né, que a gente tava falando, da importância da Maré e tudo mais. Tu, como presidente da ONG Igualdade, né, trazendo aqui pra pauta ONG, agora que é a nossa parceira aqui do podcast, inclusive, vale ressaltar, queria ver contigo se tu pode nos dar um spoiler aí do que se vocês têm alguma coisa programada pra esse ano. E também da importância da ONG, que faz um trabalho tão legal aqui na cidade de Santa Maria. A ONG, a gente pensou nela e foi criada em 2001, então ela vem construindo essa história desde lá pra cá, com várias pessoas. Né? Eu digo a todo mundo, Marquita é coordenadora, a gente tem um grupo e todos são coordenadores. Eu sempre diz assim, nós somos uma família. Às vezes a gente tem 20 pessoas, agora nós estamos em 12 pessoas. Mas são 12 que estão ali há muito tempo, pensando com o mesmo pensamento, com os mesmos ideais e juntos, né? E a gente nunca para, eu acho que a nossa pauta ela tem que estar todo dia na boca de alguém, num espaço, falando sobre pessoa LGBT, seja nem empregabilidade, habitação, educação, nós temos que estar ali. Aí nós temos agora, já estamos preparando, a gente tem algumas atividades que são datas específicas, né? Eu acho que todas as datas elas são importantes, a gente tem que sempre lembrar dessas datas, que quando a gente fala em data, a gente fala em luta. Sim. Por que aquela data, né? Então a gente tem agora dia 17 de maio, que é Dia Internacional do Combate à LGBTfobia, a gente tem uma atividade. Vamos ter também em junho, que é o Dia Internacional do Orgulho. Então tem várias atividades. Nós temos uma preparada, que agora a gente está montando, assim, que surgiu do nada essa preparada, que provavelmente seja em abril. Depois tem a Parada Livre, que é a 22ª parada de Santa Maria e a da região centro, né? Que será no dia 30 de agosto e 1º de setembro. Já anotem na agenda de vocês. Isso, pessoal, mas agora em breve a gente vai estar divulgando a nossa data da preparada. Nós temos o lançamento de 2 calendários, que é uma campanha que a gente criou, que uma é direcionada à população LGBT e a outra à população preta. Nós somos 365 dias do ano, somos pretos. Nós somos 365 dias do ano LGBT. É um calendário com pessoas locais. Que aí a gente vai estar distribuindo, fazer um lançamento. E tu vai abrir o calendário e tu vai ver uma pessoa nossa. Tu vai saber que a gente não existe só nessas datas especiais, né? E temos essa campanha e além do dia a dia, assim, um trabalho direto mesmo, sabe? De corpo a corpo com as pessoas. E tem Novembro Negro também, que a gente tem à exposição. E a gente está construindo atividade, como a gente segue lá nas nossas redes sociais, para estar dentro das nossas eventos e informação. Vamos estar fazendo um com a revista daqui uns dias também, que a gente já vai. É novidade, que a gente já está divulgando também. Sigam também para ficar por dentro aí da agenda para 2024 e todas as atividades que a gente vai fazer em conjunto também com a ONG, né? Tanto a revista Prisma quanto o PrismaCast. Exatamente. E Eduardo, nos conta um pouquinho mais sobre o teu livro, A Torcida Organizada Maré Vermelha, que será lançado ainda esse ano. O livro, na verdade, ele é essa pesquisa que eu fiz, né? Sim. Ele foi aprovado no projeto da Lei do Livro.
que até, inclusive, eu agradeço o Pablo, né, que ele que insistiu para eu escrever o projeto e ele foi aprovado. Então tem um pouco da insistência dele também nesse projeto. E ele vai ser lançado esse ano, né? Ele conta essa história da torcida da Maré Vermelha, mas também mas ele é com um viés acadêmico, né? Então ele é um texto acadêmico contando sobre essa história. Então durante a pesquisa, então eu não foquei justamente a maré surgiu e é isso. Eu tive que buscar referências, entender o contexto de Santa Maria, né? Então a gente volta para aquilo que a gente falou. Eu tive que entender o contexto de como Santa Maria era na época, né? Que era uma cidade militarizada. Durante a ditadura militar, já era naquela época uma cidade com forte índice de militares. Uma cidade com forte influência católica também, então preconceituosa, né? Porque a gente sabe que está associado, né? Não tem como não associar. E aí junta todo esse bolo de conservadorismo que é Santa Maria, que tinha na época, e dentro do estádio de futebol, que é um espaço muito conservador, né? Então eu tive que entender Santa Maria, depois entender o estádio de futebol, entender a torcida, entender a torcida inserida nesse contexto, né? Então eu tive que buscar referências para compreender isso. Então é um texto bem histórico e também sociológico, né? Ele tem muito disso. Então eu abordo essa história de Santa Maria, eu abordo como a maré surgiu, como ela se consolidou, e também aliado a isso, né, para fazer essa pesquisa, eu utilizei o recortes jornalísticos, né, fontes jornalísticas, que são basicamente do jornal A Razão, que era o principal jornal da época. Tem alguma coisa que eu localizei no Zero Hora também, mas muito pouca coisa. E além disso, que era um dos principais objetivos da minha pesquisa, que era dar voz às pessoas, né? Então eu fui atrás dessas pessoas que fizeram parte. Então eu fui atrás da Marquita, fui atrás de outras pessoas como o Luiz Kunrat, a Beth, a Elizabeth Flores, que foi uma das únicas fundadoras que ainda está viva, né? E ela está morando aqui na cidade ainda. O Matias também. E eu também entrevistei um torcedor do Inter de Santa Maria, que é o Nelson. O Nelson Oliveira, se não me engano o nome dele. E ele é um monumento histórico lá no Inter de Santa Maria, porque ele frequenta desde 79. Tipo, o ano que a torcida surgiu, ele tá lá. Ele frequenta até hoje. Então eu peguei a opinião dele para entender a questão a opinião da torcida sobre... A torcida em geral sobre a Maré Vermelha. Então eu realizei essas entrevistas, né? Foi um pouquinho difícil porque foi durante a pandemia, então eu tive que realizar as entrevistas online, né? A única que eu consegui presencialmente foi com a Marquita, que foi lá na casa, lembro. E aí tava mais pro fim da pandemia, então eu tava liberado, né? Mas as outras foram todas online, então foi um pouquinho difícil de fazer essas entrevistas. Mas foi um resultado bem legal, foi um trabalho que eu adorei fazer, né? Uma pesquisa que eu amei fazer. E o resultado vai sair daqui uns dias, né? Pra quem quiser ler. Que maravilha. Tem data de lançamento já? Uma previsão? Eu ainda não sei a data certa. A princípio seria na Feira do Livro, mas não sei se vai dar. Então talvez seja daqui a alguns meses. Tá bom. Mas pra quem quiser ficar ligado, né? Tem a página da torcida que eu tenho no Instagram. Pode deixar o arroba aí pro pessoal. Isso, é @marevermelha.memória. Lá eu publico algumas coisas que eu já localizei sobre a torcida, né? Algum trecho de entrevista também. Faço algumas homenagens para essas pessoas. E por lá também eu vou manter atualizadas as questões do livro. Ai, que legal. E assim que tiver data, a gente vai divulgar também nas nossas redes sociais. Claro. E o livro é gratuito, né? Pela lei do livro, ele é gratuito. Vai ter acesso para todo mundo. Exatamente. E falando então em Maré Vermelha, a gente não pode deixar de falar dos demais participantes, né? E a gente conseguiu, então, com exclusividade aí, alguns áudios, né? De 2 ex-participantes. Um dele é o João Matias Vieira e outra é a Silene Rossi, né? Que esteve presente no nosso primeiro episódio do nosso programa. Vou reproduzir aqui para vocês ouvirem, porque eu acho que é sempre válido, né? Dar luz a essas pessoas também que participaram aí e ajudaram nessa trajetória tão rica da Maré Vermelha, né? Eu me chamo Matias e tive muito orgulho de ter feito parte da torcida Maré Vermelha, do Inter de Santa Maria, no qual o objetivo era levar alegria, entretenimento e diversão para dentro do estádio. Maré Vermelha não era só uma torcida, e sim, Maré Vermelha era uma família de acolhimento, porque muitos integrantes da torcida eram rejeitados pelas suas famílias por preconceito. E dentro de uma sociedade ainda machista e homofóbica, Maré Vermelha sempre esteve de portas abertas para acolher, para ajudar e principalmente para dar amor e carinho, né? A Maré Vermelha também, ela ajudou a sociedade
a participar fazendo as campanhas de agasalho, alimentos, bingo para ajudar as sociedades beneficentes. Maré Vermelha não era só uma torcida. Maré Vermelha era... A gente carregava a bandeira para mostrar à sociedade que, independente da nossa orientação sexual, nós éramos seres humanos, nós tínhamos sonhos, nós tínhamos objetivos, né? E muitos integrantes da Maré não fazem parte mais desse plano espiritual, mas ainda existem muitos que hoje estão aos 4 cantos do mundo dizendo: Maré Vermelha, ela não morreu. A Maré Vermelha, ela simplesmente se multiplicou, porque através da Maré Vermelha, hoje, a gente pode dizer que nós derrubamos barreiras, demos nossa cara a tapa, e hoje muitos que estão aí, muitos homossexuais, pessoas, tá? Eles devem à Maré Vermelha, que a gente quebrou barreiras, derrubou o muro, tá? Do preconceito. Então Maré, ela é como uma estrela, ela brilha, aonde quer que está, aonde quer que esteja. Maré Vermelha não é torcida, Maré Vermelha é esperança, é amor, é acolhimento, Maré Vermelha é carinho, Maré Vermelha é eterna. Que lindo. Lindo, né? Isso é a Maré Vermelha para nós. Eu torno a dizer, né? A gente está aqui muito graças à Maré. E era realmente uma família, esse espaço de acolhimento mesmo, né? Que nós fugíamos, nós éramos expulsos de casa e tinha Maré ali. Tinha nós abraçando entre nós. Que então, lugar de acolhimento. de acolhimento, realmente. E agora, pra fechar, a gente tem um áudio também da Silene, né? Olá, seguimores do PrismaCast, tudo bem? Eu, Silene Rossi, hoje venho aqui para dar a minha contribuição quanto ex-membro da torcida Maré Vermelha. Dizer que foi algo fantástico, né? Algo lindo que aconteceu na minha vida. Ter participado dessa torcida, a primeira torcida gay de um time do interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade conservadora como Santa Maria, né? E lá na década de 80, onde foi o ápice do futebol gaúcho aqui para nós, né? E a gente acompanhou o nosso Colorado em várias cidades, né, durante o campeonato. Fomos muito acolhidas em algumas cidades, escorraçadas em outras, mas serviu de lição, né? Conquistamos muitos espaços, né? Tivemos o prazer também de contemplar o nosso Inter em algumas viagens e dizer que é uma história que não vai se apagar e que é mais um trechinho no livro da minha vida. Foi muito lindo e prazeroso ter participado dessa torcida Maré Vermelha maravilhosa. Um grande beijo. Então, infelizmente, a gente já tá chegando ao fim, né, do nosso segundo episódio. A gente agradece a participação de vocês mais uma vez, terem aceito o nosso convite para, como a gente falou durante o programa, né, dar luz a essa trajetória, né, da Maré Vermelha, que foi tão importante e ainda é, né, para a sociedade santamarense. Gostaria de deixar algum recado final para o nosso público? Não só agradecer mesmo e dizer gratidão também à Maré Vermelha, né? Dizer que a nossa luta é constante e diária e a gente não pode nunca desistir dos nossos sonhos, né? E nem de buscar nossos espaços. É isso. Eu agradeço também pelo convite de estar aqui, né? Contribuindo com o podcast. E também que é uma forma de dar visibilidade para a torcida, né? Então, que seja um dos primeiros episódios assim relacionados à torcida e que surjam muito mais coisas, né? É verdade. É isso aí, pessoal. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube, né? Onde, inclusive, já está disponível o nosso primeiro episódio aí sobre transexualidade, seus desafios com a Silene e o Caio Fredheim, né? Estamos lá no Spotify, enfim, todas as redes. Nos sigam, nos acompanhem para ficar por dentro de todas as nossas novidades. E nos vemos no próximo episódio. E como diz o grupo Quebrada Queer, em uma de suas músicas, Amor Não É Doença, é cura, não é close, é luta. Então, vê se me escuta, aceita, atura ou surta. Tchauzinho, gente. Até mais. Tchau, até a próxima.